Eu estava aqui durante o intervalo já conversando com Marcelo Lambert, que é historiador. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Falávamos de civilização maia. Você fez uma viagem de mais de 30 dias, né? Isso. Até quanto tempo faz que você veio aqui? Acho que uns 6 meses, não faz? Mais ou menos. Acho que foi novembro, final de novembro do ano passado. E você até falou que ia fazer essa expedição. É uma expedição científica. Quer dizer, não é assim, vamos fazer um passeio turístico. Nada disso. Não. E eu, no comecinho do programa, ainda comentei com Mama o quanto que a gente lendo nos livros, a gente acha que a gente sabe tudo sobre a civilização maia. Mas numa expedição como essa, a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Falta muita coisa em termos de bibliografia aqui no Brasil, livros especializados, né? Documentários também sérios sobre o tema. Agora, ir a campo é total, né? Você está de frente para o documento, de frente para a civilização, e é incrível. Vamos começar com algumas fotos? Você começou a viagem por onde? Bom, o nosso destino foi a Cidade do México, foi a primeira base. Então você saiu da Cidade do México? E depois... mas passar rápido assim eu nem enxergo, gente. Deixa eu ver. Passa primeiro, qual é essa daí? Essa daí é o Palácio Nacional, fica no Distrito Federal, no México. E nós estamos, no fundo nós temos ali um painel do Diego Rivera, um mural, né? Ele foi um ícone aí do muralismo e é muito, muito bonito e remete muito à história colonial e pré-colombiana também da nossa América. Aí é um cenote, né? É o cenote de Iquil, que fica próxima a Chichén Itzá. O que é um cenote? Na Península do Yucatán não existem rios. Lá eles têm mais de 3.500 cenotes. E aí nós estamos vendo um cenote, que são grandes buracos. Como se fosse um poço gigante. Obviamente que tem uma ligação por cavernas ali, né, que são lençóis freáticos, e não existe rios. Então, por conta disso, são esses cenotes que abasteciam os maias do Yucatán. E é pertinho de Chichén Itzá? É próximo. Eu acredito que uns 20 minutos de carro você já está no cenote. E aí a pirâmide de Kukulcán, famosa, né, a El Castillo, e aí todos os pontos, as zonas arqueológicas, a gente estava com a nossa bandeira lá representando o país, né, e sempre levando aí a ciência como meta aí para nós. Essa é uma pirâmide que tem uma lenda muito grande com ela, né? Quer dizer, eu acho que é uma lenda, não sei se no fim era verdade, que os sacrifícios humanos eram feitos justamente aí, naquele topo, né? Havia sacrifícios nessa cidade, inclusive os maias, quando eles entram em decadência, Kátia, as cidades que não tinham um sentido ritualístico ou sagrado, eles destruíram, os próprios maias. Isso no final do ano 900 depois de Cristo. E essa cidade, especificamente, ela foi uma cidade que foi preservada pela civilização porque era uma cidade ritualística. Ela era fundamental para a lógica religiosa. Ela não é maia pura, é maia tolteca, que eles são povos que vieram do norte do México. Que se mesclaram. Isso, que fundiram-se aí com a cultura maia. E essa cidade, ela passa a ter ela é emblemática dentro da cultura maia. E, sem dúvida nenhuma, havia rituais, né, nessa cidade, até por conta de ser uma cidade com esse caráter religioso. Mas os rituais, eles eram importantes nessa época para esses povos, porque eles tinham, na verdade, uma ligação muito forte. Quer dizer, se o sangue é o que deixa a gente viva, que nos alimenta, para os deuses mais ainda, né? Sim. O sangue, para eles, tinha um sentido fundamental. Eles chamavam essa substância de It, e essa substância eles entendiam como uma substância vital. Ou seja, levava a vida, né? E como os deuses, segundo o Popol Vuh, que é o livro sagrado dos maias, que dá toda a epopeia, a origem da civilização, nesse livro ele fala o seguinte, que os deuses se sangravam, e dessa massa com a terra, sangue, terra, e essa massa formou o ser humano. Então, quando os sacerdotes, os arraus, eles se sacrificavam fazendo cortes na língua, virilha, orelha, era no sentido de vivificar a terra, né, banhar a terra com esse sangue e, partindo desse sangue, trazer vida para a civilização. Agora, volta na foto anterior da pirâmide, por favor. Porque na lateral, a gente tem a escadinha, hoje não se pode mais subir nessa pirâmide, lá em Chichén Itzá, antigamente podia. E a gente tem, ali na lateral, dá para ver do lado esquerdo, do lado esquerdo, a cabeça de uma cobra. Isso. Qual o simbolismo dessa cobra nessa pirâmide? Bom, primeiro que a pirâmide, nas suas 4 faces, né, cada uma delas voltada para um ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste,
É interessante dizer também que não está no norte magnético, e sim no geográfico, então eles já conheciam essa diferença. Norte geográfico? Isso, do magnético para o geográfico. Mas eles datam de essa cidade tempo muito distante. Nós temos a civilização maia antes de Cristo, né? Então... 300, 400 anos, apesar do ápice ser entre 250 da nossa era até 900. Mas a astronomia maia, ela era incrível, né? Eles conheciam praticamente, eles esquadrinharam todo o cosmos, o conhecimento astronômico deles era perfeito. Tanto é que essa pirâmide, ela é um calendário, né? Nós temos 4 faces, 91 degraus de cada lado, vezes 4, 364, mas a câmara é 365. Então, é o calendário... Dias do ano, né? Isso, que é o Rabi. E no final de cada lance de escada, tinha a boca de uma serpente, né, que sai a língua da serpente. E o que seria a serpente para eles? Remete a uma divindade maia, que é Kukulkan, que na tradução significa serpente emplumada, que era, na verdade, a dualidade entre o céu e a terra, né? E isso é mais profundo ainda. Por quê? O que seria Kukulkan? Na verdade, não é um deus em si, é um estado de espírito. Então, para o Maia, chegar a esse estágio Kukulkan era superar o fatalismo da materialidade e conseguir se desprender disso através do trabalho, através da perfeição. Então, eles reproduziam isso na construção dos templos, na organização social. Legal, ou seja, como um estímulo às pessoas, como né? estilo. Na verdade, tentar construir uma sociedade pautada numa perspectiva de perfeição. Agora é incrível, como a maioria das fotos que a gente vê dessa pirâmide, o céu é sempre maravilhoso e diferente. Sim, porque tem sempre umas nuvens de uma formação diferente, eu não sei porquê. Não, essa região é muito interessante. Aí a península do Yucatán é uma área, inclusive, muito quente. Né? Inclusive, é nessa região que não existem rios, que são os cenotes, que são mais de 3.500 cenotes, e é uma área muito interessante para conhecer. Muito lindo. A próxima foto, vamos ver? Acho que é aquela foto que vocês tinham colocado. Isso. Ah, tá. Aí é uma cidade bastante importante, que ela também fica na península do Yucatán, e ela tem uma relevância astronômica sensacional. Na verdade, quase todas as cidades da civilização maia, elas estavam dentro de um projeto astronômico, né? E essa cidade em específico era uma cidade que todo o projeto dela tem um viés astronômico e, além disso, ela tem uma série de conjunções que remete à astronomia, aos ciclos, né, da época astronômicos. Os maias, eles já acreditavam na questão da astrologia, né? Ou seja, eles acreditavam na interferência dos planetas, do cosmos em si, na formação, na individuação de cada um. Né? A partir do momento que nascia, aquela criança já passava por um processo de profecias para que essa criança já tivesse uma determinação social. Então, eles acreditavam muito. E essa cidade, ela tem essa relevância. E aí atrás desse monumento, isso é um templo, eles faziam esses estudos. Isso, que tinha uma importância muito grande no sentido astronômico. E rituais, óbvio, ligados a essa questão do conhecimento astronômico. Muito legal. A próxima foto, deixa eu ver. Qual será? Vamos ver. Vamos esperar, porque a gente vai ver. Foram 32 dias, né, que você falou? Isso, no total. É dentro do templo. Dentro do templo. Inclusive, tem um senhor conosco, que é o professor Carlos, professor Dr. Carlos da UAD, que é da Universidade Federal do México, da Península, e que ele tem um trabalho muito interessante lá também. Ele estava acompanhando a nossa expedição na região do Yucatán. Ele acompanhou vocês também? Isso, nós tivemos na região... troca de informações. Troca de informações, inclusive intercâmbios futuros aí para os brasileiros irem estudar lá. Ah, que legal. Que é uma coisa que a expedição, na verdade, trouxe de volta na sua bagagem, né? E a gente poder, assim, ter orgulho de dizer que a gente vai poder trazer isso para o Brasil. Muito legal. A próxima foto... Isso, essa cidade, Kátia, ela é interessantíssima. É a cidade de Édesna, é uma zona arqueológica que fica no estado de Campeche. E aquele templo que nós estamos vendo no fundo dessa pirâmide, isso, é o templo dos 5 patamares. E, inclusive, até a questão que nos deixa muito triste, essa pirâmide, um grupo de jovens turistas, eles entraram e destruíram toda a parte de relevo, todo o estuco que tinha dentro da pirâmide, pinturas, eles picharam, eles riscaram. Infelizmente, hoje, turista não pode mais entrar dentro dessa pirâmide. E essa cidade, essa cidade tem uma coisa interessante. A sociedade maia em si, ela tinha uma característica patriarcal.
cidades-estados, várias cidades-estados, e cada uma tinha o seu próprio rei, a sua própria autonomia. E no caso de Edna, nós temos uma relevância que nós tivemos uma grande sacerdotisa, uma grande princesa que governou Edna. Então ela teve um período matriarcal. E é muito importante isso dentro do cenário maia, porque a mulher ela sempre tinha um papel muito mais estratégico no sentido das cidades-estados em termos de casamento do que uma relevância de governo, né? Então Edna, Palenque também tem essa realidade, que é a famosa Rainha Vermelha, né? E no caso de Edna também, que é uma cidade que está extremamente preservada, encravada no meio da floresta. Agora, engraçado, essas cidades preservadas, mas algumas outras cidades maias, não sei porquê, você disse que eles acabavam com tudo. Sim. Mas ainda no século que estamos, no século XXI, a gente vê que existem cidades ainda escondidas no meio da floresta e as pessoas nem sabem dali da sua informação e nem tampouco que ali a gente tem um patrimônio histórico gigante. Sim, né? Olha, nós temos casos, por exemplo, na região de Chiapas, que é um território mexicano, inclusive complexo por várias questões sociais, enfim. Nós temos 3 zonas arqueológicas ali fundamental, que é Bonampak, Yaxtlan e Palenque. Elas estão no meio da floresta, inclusive se você sobrevoar Bonampak, por exemplo, você vê pontinhas, e que na verdade são pontas de pirâmides, de templos. E por que ninguém vai lá ver? Na verdade, hoje existe inclusive... Para Bonampak, Yaxtlan, por exemplo, você tem que subir o rio Usumancita, que faz fronteira com a Guatemala, para chegar nessas cidades, né? Então existe, é claro, uma dificuldade muito grande para o turista, mas existe pesquisa, né? Você foi lá? Nós passamos em Palenque. Na nossa rota tinha Bonampak e Yaxtlan, por várias razões, pela importância dessas cidades. Mas, infelizmente, quando nós estávamos em Palenque, na região do Chiapas, nós fomos orientados para não ir para essa região. Por quê? Porque nós estávamos exatamente na fronteira com a Guatemala e existe uma situação muito complexa ali, ligada à questão de guerrilha, questão de narcotráfico. Gente. Então, nós fomos orientados a evitar essa região. E depois de Palenque, de Chiapas, nós fomos para o estado de Campeche, seguindo a nossa rota, e nós tivemos, infelizmente, que abortar Bonampak e Yaxtlan, né? Que pena. Mas agora você faz depois uma outra expedição só para esses E certeza que a situação no México, eu acredito muito que vai se estabilizar, né? Existe um trabalho muito forte nesse sentido, e é um país maravilhoso, um país que recebe o brasileiro de uma forma incrível. Já fui várias vezes, é muito gostoso. É um país interessantíssimo. E uma mescla de culturas, tradições, jovens, atuais e antiquíssimas, no mesmo país, né? Quer dizer, civilizações como os maias e outras também, que a gente vê que sim, o mexicano preserva. Sim. Os turistas, e aí a gente fala do mundo todo, chegam ali e tentam destruir, mas eles têm uma cultura de preservação muito grande, né? Uma coisa até que eu acho que é importante fazer justiça, não foi sorte, mas os táxi, comerciante, as pessoas que nós conversamos nesses 32 dias, eles conhecem de história, eles têm muito orgulho do patrimônio, da tradição, né, da história, e é um país muito eclético, né? Nós viajamos praticamente de norte a sul, do deserto à floresta, né, para o Golfo, para dentro da península, e todos os lugares nós percebemos isso, essa identidade muito forte em relação ao passado, à história, a esse passado grandioso que foi a civilização asteca, que foi no território mexicano, a maia, tolteca, olmeca, mixteca, zapoteca e etc. Então é um país riquíssimo no ponto de vista culinária, né? Música, cultura erudita, cultura popular. Então é um país assim sensacional. E que, infelizmente, as pessoas não vão até lá para enxergar justamente isso. Infelizmente, a visão que nós temos é muito construída por uma mídia que coloca sempre o México como um país subdesenvolvido, um país que ainda está sofrendo. Das pessoas que querem sair do México para os Estados Unidos. Exatamente. E que não é diferente, para muitas pessoas, a visão que se tem do Brasil. É verdade. Né? Que a gente anda na rua e tem macaco correndo no meio da Avenida Paulista, né? Que sempre vem com essa postura pejorativa, essa visão extremamente errada do que é Brasil.